pessoal? Agora nós vamos falar aí sobre esquizofrenia, né? Que é o último conteúdo da nossa avaliação aí, tá certo? Os demais já foram todos vistos. E daí nós vamos conceituar, tá? O termo esquizofrenia significa cisão das funções mentais. Cisão das funções mentais, do grego cis, ciso, divisão, e cisão, cisão e órgãos, mente, tá? Então, seria o quê? Uma divisão mental que o paciente com esquizofrenia apresenta. Se a gente for ver o histórico, né, da esquizofrenia, pessoal, ela é conhecida, né, como a pior doença que existe. Porque ela agride mais o paciente. Então, todo paciente esquizofrênico, ele vai apresentar alucinações. E antigamente, por essas alucinações elas não serem muito conhecidas, como nós já conhecemos hoje, ela trabalhava no sentido de quê? Aquele paciente está conversando, aquele paciente está vendo, ele deve estar vendo gente que morreu. Então ele é doido. Tá? E daí a esquizofrenia, ela foi criada, ela foi descoberta bem, né, desde o tempo aí de Freud, tá? Mas ela era considerada a doença do louco. Então, toda pessoa que tivesse esquizofrenia, realmente ele era louco, certo? Hoje, como a gente não usa mais essa nomenclatura, a gente não vai estar chamando o paciente esquizofrênico de louco. Porém, devido às alucinações e à intensidade dos sintomas, é o paciente mais difícil que a gente trata. É o paciente esquizofrênico, tá? Devido a todas aqueles termos, aquelas situações que nós vimos lá nos conceitos básicos, como, por exemplo, o automatismo mental, né? A sonorização do pensamento, onde as vozes ditam algo e eles realizam o que as vozes mandam, tá? A questão de ver pessoas, tá? A questão de muitas vozes estarem conversando na cabeça dessa pessoa, tá? Então, a intensidade dos sintomas, ela faz com que o paciente sofra mais do que os outros transtornos que nós já trabalhamos. Então, a esquizofrenia é um distúrbio psíquico que afeta a consciência do próprio eu, as relações afetadas, a percepção e o pensamento. É um distúrbio mental grave, caracterizado por uma perda de contato com a realidade, que é a psicose, alucinações, delírios, pensamentos anormais e mudanças de comportamento. A causa da esquizofrenia, não existe uma causa única para o desencadear desse transtorno. Admite-se que várias causas concorrem entre si para o aparecimento, como o quadro psicológico, o ambiental, o histórico familiar da doença e outros transtornos mentais. E mais recentemente, tem-se admitido a possibilidade de uso de substâncias psicoativas poderem ser responsáveis pelo desencadeamento de surtos e a floração de quadros psicóticos, embora não possamos afirmar que as substâncias psicóticas causem esquizofrenia. Então, o que é que acontece aqui? Os fatores causais são aqueles mesmos que nós já conhecemos, os fatores de influência. Então, quem tem pais, não precisa ser pais só com esquizofrenia, não. Quem tem pais com algum transtorno mental, eles já vão ter uma predisposição maior de terem esquizofrenia, tá?
Quando a gente viu os outros transtornos, seriam os pais com aquela patologia e daí os filhos poderem nascer com aquele transtorno, tá? Terem mais predisposição a isso. Mas a esquizofrenia, os pais podem ter qualquer transtorno mental, principalmente os que causam alucinações aí, certo? O ambiente ele vai influenciar nisso, porque a criança ela vai presenciar, né, o pai ou a mãe daquela forma, né, vendo coisas, conversando, maltratando as outras pessoas, porque ela está recebendo ordens, tá, dos pensamentos, e daí ele já cresce naquele ambiente hostil, o que faz com que ele tenha uma maior predisposição a isso. Ok? E daí nós temos os nossos famosos neurotransmissores, que também irão atuar aí nessa questão do surgimento, do desenvolvimento da esquizofrenia, tá? Então, aqui, esses neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, ele vai atingir essa parte frontal do nosso cérebro, tá? Do cérebro que tem esquizofrenia, e vai atingir também outras regiões, como essa região posterior, tá? Então, veja, por isso que a esquizofrenia, o paciente ele tem uma sintomatologia maior, porque é uma doença mais agressiva, onde ele vai alterar todos os comportamentos do paciente. Nós vimos nos outros transtornos que ou o paciente tinha uma alteração do humor, ou ele tinha alteração de memória, tá? Ou ele tinha alteração do comportamento. Aqui na esquizofrenia, o paciente vai apresentar todas as alterações, porque há uma diminuição do fluxo de todos os neurotransmissores, ok? Por isso que o conceito que vocês viram lá na frente, ele é o quê? Divisão mental, é uma cisão mental, porque realmente a mente do paciente com esquizofrenia, o cérebro dele ele é totalmente atingido, tá? Então, essa questão da agitação psicomotora do paciente esquizofrênico ele não parar, tá? Isso também vem devido a essa questão dos neurotransmissores aí na região cerebral. Aqui ele fala, né, o que eu disse aí dos neurotransmissores, a questão do fluxo, a dopamina ela também é atingida aí. E daí, a esquizofrenia ela é dividida em dois grupos de sintomas. Os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos, pessoal, são aqueles que são característicos da esquizofrenia. Tá? Os sintomas negativos são os sintomas que podem estar no paciente com esquizofrenia e em outros transtornos. Então, os sintomas positivos, que são específicos, que fazem com que o psiquiatra dê o diagnóstico de esquizofrenia, são delírios, o paciente ele passa muito tempo delirando, alucinações, pensamento ou pulso desorganizado, tá? Por isso que ele vai estar muitas vezes sempre conversando sozinho e a gente não sabe se ele conversando sozinho, ele está conversando com as vozes. Muitas vezes ele vai apresentar despersonalização e desrealização. Muitas vezes ele não vai se conhecer, muitas vezes ele não vai mais conhecer as pessoas, principalmente quando ele está delirando. Então, daí essa total confusão mental. Daí onde o paciente ele bate, porque a voz mandou, e bate sem remorso. Seja no pai, seja na mãe, seja na pessoa que convive com ele. Quando esse paciente tem um pouco de lucidez, aí vem a questão que ele vai ter a noção de que ele bateu na pessoa, né, que ele convive com os pais. Certo? Mas por isso que ele bate sem remorso. Ele obedece às vozes e faz isso porque ele tem esse pensamento desorganizado. Ele tem a desrealização e a despersonalização. Alterações visíveis de comportamento, ansiedade excessiva,
impulsos ou agressividade constante na fase de crise. Acho que vocês já escutaram falar que o paciente com transtorno mental, ele cria forças de um bicho bruto, já, né? Muitas vezes são 3, 4 monitores para estar segurando um paciente, né? Paciente esquizofrênico, ele apresenta muito mais força do que paciente com outros transtornos, certo? Devido a ele já ter no próprio comportamento dele essa impulsividade e essa agressividade, tá? E daí nós temos os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, nós temos aí frieza de emoções, ausência de expressão, anedonia, tá? Que é a capacidade que ele tem de não ser organizado, o pensamento não ser organizado, e a associabilidade, né? Essa questão da associabilidade, pessoal, é quando o paciente ele não interage com outras pessoas, tá? Ele não é um paciente que se isola, mas ele também não interage com outras pessoas porque ele está sempre naquela agitação psicomotora, ok? Então, esses pensamentos negativos é onde muitas vezes o psiquiatra ele pode confundir esse paciente com outros transtornos, tá? Até que quando ele observa o paciente, ele vê os sintomas positivos, então ele já fecha o diagnóstico aí de esquizofrenia. E daí nós temos os tipos de esquizofrenia. Os tipos, pessoal, nós temos aí o paranoide, tá? Associa aí, paranoide vem de paranoia, então esse paciente, ele delira, tá? O paranoide, ele apresenta delírios, alucinações auditivas, comportamento violento, e ele apresenta melhores chances de reabilitação. Isso por quê? Porque nesse tipo, os delírios, muitas vezes, eles são mais presentes do que as alucinações, tá? Então, quando começa a trabalhar esse paciente nessa questão de desmistificar essa paranoia que ele tem, a polícia estava me perseguindo ontem. Vocês não estão vendo, não? Um monte de homem de preto correndo atrás de mim. Olha isso aqui, tá? Então, quando começa a trabalhar essa paranoia do paciente, esses delírios paranoides, ele pode começar a ter como é que eu posso dizer? Mais tempos de lucidez, tá? Nós temos a esquizofrenia residual. A esquizofrenia residual, ela apresenta sintomas, a predominância de sintomas negativos, certo? Então, aqui o paciente, ele pode apresentar poucas alucinações, tá? E ser mais presente a questão de não se relacionar com outras pessoas, a questão de não reconhecer determinadas pessoas, tá? A questão de não se expressar. A hebefrênica, expressão de comportamentos desorganizados, emoções diminuídas ou inadequadas, embotamento afetivo e poucas alucinações. No hebefrênico, pessoal, ele é uma pessoa sem nenhum sentimento. Então, é aquela pessoa fria, aquela pessoa que bate sem culpa, mesmo apresentando poucas alucinações. Ele agride o outro, ele é irritado com o outro, sempre, tá? Porque ele sempre vai apresentar esse comportamento aí sem sentimentos para com o outro. Quem já assistiu a aula aqui de psicopatia, viu que o paciente psicopata, ele também não apresenta sentimentos para com a outra pessoa, tá?
muitas vezes a gente pode ter pacientes que são psicopatas e hiperfrênicos. E aí essas duas características, elas se juntam e estão presentes nos serial killer. Certo? Muitos dos serial killer, eles apresentam esquizofrenia hiperfrênica associada à questão da psicopatia. Logicamente que a psicopatia como diagnóstico fechado e a esquizofrenia hiperfrênica como co-diagnóstico. Ok? A catatonia. A catatonia a gente já associa aí a catatônico, parado. Tá? Então vem a questão aqui da imobilidade, adoção de posturas excêntricas, atividade motora excessiva e repetição de frases ou palavras sem sentido. No catatônico, aqui nós temos os dois extremos. Nós temos pacientes catatônicos que eles ficam parados, em estado de estupor, que é parado, muitas vezes numa posição incômoda, mas eles ficam lá sem nenhuma reação e eles podem passar horas, até dias lá parados. Catatônico, imobilizou. Tá? Quando eles saem dessa estátua, tá? Eles apresentam uma agitação psicomotora demais. É como se assim, meu corpo agora vai tirar o desconto. Eu passei tantas horas parado, agora eu vou me movimentar bastante, certo? E daí eles ficam andando, se movimentando, gesticulando, tá? Com agitação psicomotora. Os antipsicóticos, eles fazem que esse paciente controle mais essa agitação, mas não controla totalmente. E o indiferenciada, o tipo indiferenciada, apresenta delírios, alucinações, alteração do pensamento, sintomas negativos e comportamentos excêntricos. Aqui, essa indiferenciada, vocês até podem confundir lá com a catatônica. Desculpe. Lá com a primeira foi o quê? Paranoia. Ótimo, com a paranoia. Tá? O que vai diferenciar aqui da paranoia para a indiferenciada é a questão da presença dos sintomas negativos. Certo? O diagnóstico nós temos aí, né, não existe uma prova realmente que tenha o diagnóstico, né, a não ser a questão clínica, né, que é através da observação aí dos sintomas. Tá? Existem alguns psiquiatras que eles pedem a tomografia computadorizada, tá, para ver essa questão do fluxo dos neurotransmissores, tá certo? Mas aí ele já tipo assim, a comprovação do diagnóstico que ele já tem devido à sintomatologia clínica. O tratamento entre os medicamentos os antipsicóticos, certo? Se esse paciente apresentar alterações de humor dentro da esquizofrenia, esses antipsicóticos são associados aos estabilizadores do humor. A questão da reabilitação, atividades de apoio e psicoterapia. Essa reabilitação e essas atividades de apoio entram na questão de fazer, estimular que esses pacientes eles realizem oficinas. Tá? Quando eles começam a realizar essas oficinas, eles vão começar a ajudar os efeitos da medicação e os efeitos da terapia. Okay? Então, eles vão manter sua mente um pouco mais concentrada naquilo que eles estão fazendo. Não se espere que eles não vão se concentrar totalmente numa atividade. Tá? Não espere que eles vão começar e terminar uma atividade sentadinhos, fazem dessa atividade, porque eles não irão. Nesse meio termo entre começar e terminar,
eles vão andar várias vezes, eles vão conversar sozinhos várias vezes, eles vão perder a atividade que eles estão fazendo pela questão da mente desorganizada. Com relação à família, né, do esquizofrênico, já que ele é o transtorno que mais agride o paciente, tá? Essa família, ela vai sentir medos, negação da gravidade. A negação da gravidade, ela vai achar que a esquizofrenia vai passar, tá? Ela vai achar que o paciente, assim como o paciente esquizofrênico, assim como o paciente de outros transtornos, ele vai ter um período de manutenção e estabilidade, tá? Ele pode até ter, mas ele não vai ser do tempo, do período que nós temos outros transtornos, tá? Incapacidade de falar ou pensar em outra coisa que não seja a esquizofrenia. Isso aqui, pessoal, principalmente quando a esquizofrenia ela começa a aparecer em adolescentes, tá? Se vocês pegarem também o histórico da esquizofrenia da Galarrondo, tá? Que é a literatura que a gente trabalha, ele fala que a esquizofrenia ela pode surgir a partir dos 20 anos, certo? Então, muitas vezes, quando se pega um adolescente e um adulto jovem com esquizofrenia, então a família ela fica achando que tudo tem que ser voltado, que a vida tem que se voltar para o tratamento daquele paciente, né, do seu familiar. Constante busca de explicações. O que é que nós fizemos para o nosso filho ser esquizofrênico? Tá? O isolamento social e a questão da depressão. Né? A família ela pode desenvolver depressão devido à doença, à esquizofrenia do filho. Tá? E daí, por isso que a família, mais uma vez, ela precisa ser trabalhada. Okay? E daí nós temos alguns mitos e algumas verdades. Vou só aumentar aqui porque eu sou um pouquinho humilde. Então, aqui, a esquizofrenia não tem tratamento. Isso, né, é mito. Porque, na verdade, a esquizofrenia tem tratamento, nós já sabemos, né, dos antipsicóticos. Os antipsicóticos, eles irão atuar lá nas alucinações e na agitação psicomotora. Né? Ninguém se cura da esquizofrenia. Lembrando para vocês que quando a gente escuta cura, é a questão da período de manutenção e estabilidade. Tá? O paciente com esquizofrenia, ele pode apresentar momentos de manutenção e estabilidade. Só que esses momentos são mais curtos. Tá? Nós não temos momentos muito longos com relação à manutenção e estabilidade de pacientes esquizofrênicos. Portadores de esquizofrenia são violentos e perigosos. Na maioria das vezes, na maioria dos momentos, eles são. Tá? Mas nós temos, principalmente, o indiferenciado, tá? Que o paciente ele apresenta os sentimentos negativos. Possa ser que ele não seja todo o tempo violento, possa ser que ele não seja todo o tempo agressivo. Tá? Esquizofrenia é uma doença contagiosa, se a gente precisa ler, né? Não se deve acreditar no portador de esquizofrenia, certo? A gente pode, principalmente nos momentos aí de manutenção e estabilidade, que é onde eles podem apresentar momentos de culpa, né? E dizer que, eu só bati na minha mãe porque eu estava escutando as vozes, mas eu não queria bater nela, mas eu tenho que obedecer às vozes, certo? Essa questão de não acreditar é porque, como eles têm tantas alucinações, tá? E daí o pensamento é tão confuso, o comportamento é tão confuso, tão desorganizado, que assim, eles acabam mentindo muito, certo? Mas a gente tem que analisar que isso são devido, né, que isso é devido à sintomatologia. Pessoas com esquizofrenia são preguiçosas,
Na realidade, eles não são, eles apresentam atividade psicomotora, tá? E daí eles podem estar ajudando muito as pessoas. Principalmente quando essa agitação psicomotora, ela é mais controlada. Esquizofrenia é uma fraqueza de caráter? Não é, né? Temos aí a questão das alucinações, dos delírios. A pessoa com esquizofrenia não pode decidir sobre seu tratamento, tá? Sempre temos que ver a questão do estado de manutenção e estabilidade. Pessoas com esquizofrenia são imprevisíveis, tá? Isso é mito, porque por muitas vezes, quando eles estão controlados aí, eles conseguem ter noção da sua doença, eles conseguem obedecer a determinadas ordens. Portadores de esquizofrenia não podem trabalhar, podem sim. Esquizofrenia é uma doença para a vida toda, para a vida inteira? Mas tem que se fazer o tratamento para diminuir aí a sintomatologia. E a esquizofrenia é causada pelo tipo de criação recebida dos pais, a gente sabe que não é, né? E vem aí a questão física ou biológica e a questão psicológica também interferindo na ambiental. Com assistência de enfermagem, para que a gente encerre, atenção às necessidades individuais, tá? Dentro dessas necessidades, nós temos que olhar para a questão da alimentação, da higiene desse paciente, tá certo? Nós temos que olhar também a questão dos efeitos colaterais dos medicamentos, principalmente aí a questão do uso do Aldol na questão da impregnação e dos tremores, tá? Orientação, mesmo em situações de surto, a gente tem que estar conversando com o paciente, a gente tem que estar orientando a família. A questão dos riscos e os efeitos e reações adversas dos medicamentos, certo?